Você já percebeu que a Bíblia nunca disse que Esther não teve medo? Nós costumamos imaginar uma mulher muito destemida, entrando na presença do rei, sem nenhum tipo de medo. Mas a realidade pode ter sido muito diferente. Talvez Esther tenha entrado na presença do rei até tremendo. Mas mesmo assim ela foi, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é obedecer apesar dele. Passe um café, abra sua Bíblia e venha aprender comigo, porque está começando mais um café com as mulheres da Bíblia. Seja muito bem-vinda de volta ao meu canal, eu me chamo Mariana Borges e por aqui você vai me ouvir falar muito sobre fé, família e rotina saudável, desenvolvimento pessoal. Por isso, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. No primeiro episódio dessa série, nós vimos que Deus preparou o coração de Esther antes de lhe entregar a coroa. Hoje nós vamos descobrir que Deus também preparou a coragem de Esther, porque aquela frase, se perecer, pereci, não nasceu apenas de uma emoção. Ela foi construída ao longo de uma caminhada. A coragem de Esther nasceu quando ela entendeu o propósito. Esther capítulo 4, versículo 13 e 14 diz assim: Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu e todos os outros judeus. Só tu entre todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a tua casa perecerá. E quem sabe se para este tempo, se para um tempo como este, chegastes a este reino. Mardoqueu manda uma mensagem para Esther. Ele faz uma pergunta que muda completamente a perspectiva dela. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Naquele momento, Esther percebe que a sua posição de rainha não era apenas um privilégio, mas que era uma responsabilidade. E isso fala muito com a gente hoje, porque muitas vezes nós pedimos a Deus privilégios, nós pedimos posição, nós pedimos uma porta aberta, nós pedimos que algo novo do Senhor aconteça com a gente, oportunidades, reconhecimentos, uma posição melhor. E a gente costuma esquecer que cada oportunidade carrega consigo uma responsabilidade. Talvez Deus tenha colocado você exatamente nesse lugar porque existe alguém que precisa muito ser abençoado por aquilo que você carrega. Existe alguém no lugar onde você está que precisa ser alcançado por você, seja pelos seus recursos, seja pela mensagem que você carrega, seja pela unção de Cristo que habita em você. Você não está nesse lugar à toa. Existe um propósito muito além da bênção propriamente dita, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito e que fica sempre martelando na minha cabeça, sempre que eu me encontro em algum lugar ou de privilégio ou algum lugar que seja um deserto mesmo. Que é aquela frase que diz assim: floresça onde você foi plantada. Se o lugar onde você está muito difícil, floresça nesse lugar. Se o lugar onde você está é um lugar de facilidade, de privilégio, floresça lá também. Segundo ponto muito importante e que me chama muito a atenção é que Esther, antes de agir, Esther foi para a presença de Deus. Esther não recebeu a notícia e simplesmente saiu desembestada correndo para ir falar com o rei. Não. Ela primeiro, antes de agir, pediu ao povo que jejuasse por 3 dias. E isso é muito significativo. Porque Esther naquele momento entendeu que aquela batalha não poderia ser vencida apenas na força da coragem dela, ou no poder argumentativo dela, de persuasão dela. Mas aquela batalha seria vencida na força do Senhor. Esther entendeu uma coisa que às vezes a gente demora muito para entender. Ela precisava depender de Deus. Talvez essa seja uma das maiores diferenças entre impulsividade e coragem. A impulsividade diz: eu preciso resolver isso agora. Mas a fé diz: antes de resolver isso, eu preciso buscar a direção de Deus. Tu já pensou quantos problemas a gente teria escapado? Quantas confusões, quantas desavenças, enfim, quantos problemas a gente teria evitado se, ao invés de sair correndo para resolver na força do nosso braço, a gente se propusesse a buscar o Senhor? Tem uma palavra que eu gosto muito, tá lá no livro de Reis, eu vou deixar aqui, porque às vezes eu sou péssima em endereço, mas fala um dos reis de Judá que recebeu uma ameaça de 3 nações que tinham se juntados para ir contra ele, para lutar contra ele. E ele ficou assim desesperado, porque não era uma nação, se fosse uma nação já era ruim, mas eram 3 nações que tinham se juntado e já estava vindo na direção dele, ou seja, ele tinha pouquíssimo tempo para se preparar para aquela batalha impossível de ser vencida. E a Bíblia diz que quando ele recebeu aquela mensagem, ele rasgou as suas vestes, entrou no templo do Senhor e foi buscar a Deus. E ele apregou um jejum, e ele juntou toda a população ali, até os bebês de colo.
para buscar a presença do Senhor, para buscar a força do Senhor, para que Deus intervisse naquela batalha. Qual foi a última vez que você esteve vivendo uma batalha? Talvez você esteja vivendo uma batalha agora na sua vida. Algo difícil está acontecendo ao redor, algo difícil está acontecendo dentro de você, mas você insiste em resolver da forma errada. E você só se prejudica cada vez mais. Quando a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, na força do nosso braço, quanto mais a gente mexe, mais o negócio fica pior. A terceira coisa que nós vamos aprender com a Rainha Esther é que coragem não é não sentir medo. Porque imagina só a cena. Esther sabe que se ela entrar na presença do rei sem ser chamada, ela pode morrer. Existe ali uma consequência muito séria relacionada àquela atitude que ela teria. E mesmo assim, ela vai. É por isso que eu acredito que coragem não é ausência de medo. Coragem é você não permitir que o medo dê a palavra final. Porque dentro de uma circunstância como essa que Esther estava vivendo, era impossível não sentir medo, né? Se ela não fosse e permanecesse no cantinho dela, ela ia morrer. Mas se ela fosse e encarasse aquela realidade diante da presença do rei, também ela iria morrer. Por isso, todas as vezes que você achar que quando você precisar tomar uma decisão difícil, você vai precisar estar sem nenhum tipo de medo, esqueça isso. Isso não existe. Toda vez que a gente se coloca numa situação onde pode haver uma consequência ruim, uma decisão que pode mudar tudo e você não conhece o que pode vir depois daquilo, com certeza você vai ficar com medo. Mas você precisa decidir que o medo não vai governar a sua vida. Não é o medo que disse a Esther se ela ia ou se ela ficava. Foi a coragem. Você pode estar com medo e ainda assim obedecer. Você pode estar insegura e ainda assim dar o próximo passo. Você pode não saber exatamente como tudo vai acabar, mas você pode decidir confiar naquele que conhece o final das coisas antes do início delas. A confiança de Esther não estava baseada na confiança que ela tinha em si própria. Inclusive, é o que o mundo hoje nos ensina, né? Seja autoconfiante, não dependa de ninguém, né? Seja uma mulher independente, seja uma mulher empoderada. Mas não é isso que a gente vê na vida de Esther. O que a gente vê na vida de Esther foi uma mulher que foi submissa às autoridades na vida dela. Ela foi uma mulher obediente. Ela foi uma mulher que se submeteu aos princípios do Senhor. E por conta disso, ela se manteve vitoriosa. Apesar do medo, apesar da insegurança, apesar das circunstâncias que a rodeavam e apesar das circunstâncias que estavam dentro dela. Porque muitas vezes a vida não é só sobre o que está acontecendo do lado de fora, é muito mais sobre o que está acontecendo dentro da gente, inclusive dentro da nossa cabecinha. Então, quando você precisar agir apesar do medo, você vai precisar aprender a confiar nesse Deus bom que conhece todas as coisas. Foi isso que Esther fez. Talvez Deus esteja colocando algo diante de você que realmente tem te assustado. Seja uma conversa que você precisa ter, talvez seja uma decisão que você precisa tomar, um projeto que você precisa começar, talvez seja uma mudança que você sabe que precisa fazer. Talvez você esteja aí esperando o medo desaparecer para tomar uma atitude. Eu quero te dizer, o medo não vai desaparecer. É você que vai ficar maior do que o seu medo. Esther nos ensina que talvez o medo não vai desaparecer, mas ela nos ensina que a gente precisa caminhar com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Afinal de contas, fé não é ter todas as respostas, nem sempre na nossa jornada com Deus. Deus vai nos dar respostas, Deus vai ficar nos dando explicações. Eu não sei com você, mas comigo, Deus não fica me dando explicações. Até porque Ele não nos deve nada, Ele não nos deve explicações. Mas fé é você confiar em Deus o suficiente para dar o próximo passo. Você não precisa saber o que vai acontecer daqui a 10 anos, o que vai acontecer daqui a 20 anos, como serão os próximos dias. O que você precisa é simplesmente dar o próximo passo. E se você acha que coragem foi a única coisa que fez Esther vencer essa história, espere até o nosso próximo café. Porque Esther não era apenas corajosa, ela era sábia. Ela sabia que nem toda verdade que precisamos falar, nós devemos falar na hora que a gente sente vontade de dizer. No próximo episódio, nós vamos aprender com Esther uma coisa que está cada vez mais escassa no nosso tempo. E é saber esperar o tempo certo de falar. E antes de você sair desse vídeo, já me conta aqui nos comentários qual foi a última vez que você precisou fazer alguma coisa mesmo estando com medo. Se essa palavra falou com você, se edificou a sua vida, não esquece de compartilhar com alguma amiga, com alguém que esteja precisando ouvir essa palavra. E na semana que vem, nós nos encontramos aqui para tomar mais um café com as mulheres da Bíblia. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!